porque ainda tem incêndios, ainda tem queimadas. Temperatura nesse momento aqui na capital em torno de 28 graus, mas devemos chegar a 35, 36 graus ali no meio da tarde, por volta das 14, 15 horas. Tempo quente, mas tem uma expectativa boa, viu, gente? A meteorologia está dizendo que no dia 9 de outubro pode chover. E ela acertou, disse que ia chover no sábado aqui em Goiânia e choveu. Tomara que a temperatura e a meteorologia estejam certos. Nós estamos começando o nosso programa. Hoje tem muitas informações importantes. Fique com a gente porque o programa Agora Goiás já está no ar. Gente, o fim de ano está chegando e as contratações temporárias do comércio já começaram. Que bom! Quer saber como conquistar uma dessas vagas? Você vai ver agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Quando o fim do ano se aproxima, o comércio abre vagas para contratações. A Sara começou como temporária no ano passado e hoje está efetivada. E ela teve que se superar. No começo eu não sabia vender, né? Pra mim era uma coisa assim muito grande, né? Mas depois eu fui pegando habilidade, fui vendo e aprendendo. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O número divulgado pelo Sindlojas Goiás é que cerca de 5.000 novas vagas sejam abertas para 2024. Um outro dado interessante é que cerca de 80%, podendo chegar até 90% dessas contratações serão efetivadas, contratadas de forma definitiva para 2025. Para atingir esse número, o Sindlojas se preocupa com a qualificação. O Sindlojas Goiás, a partir de outubro, agora no dia 22 de outubro, vai fazer uma mega aula, né, de qualificação profissional. Nessa mega aula ele vai ensinar como se portar, também a pessoa ser proativa, né? Seria exatamente o que um vendedor precisa, que é o encantar o cliente. E atenção para as principais vagas disponíveis. No comércio varejista, as principais vagas serão aí para atendente, para vendedor, estoquista, operador de caixa. Esses são os maiores fluxos de necessidade também do comércio varejista dentro da Grande Goiânia e também do interior. O estado de Goiás conta com aproximadamente 40.000 lojas varejistas e muitas irão contratar. A que o Wellington trabalha é especializada em calçados e tem 3 unidades em Goiânia. Eles devem contratar 5 pessoas como temporário e o objetivo é encontrar o funcionário ideal. Tem que ter a força de vontade em aprender, a disponibilidade de chegar com o atendimento, um sorriso no rosto. Que o sorriso no rosto é a porta de entrada para qualquer bom atendimento. Se você está procurando uma vaga no comércio goiano, a dica é enviar o seu currículo para o Sindlojas por meio do endereço contato@sindlojas-go.com.br ou então pelo telefone 62 3541 3054. E para finalizar, anota essa dica de quem soube aproveitar a oportunidade. Vestir a camiseta da empresa, sabe? Ser uma pessoa muito rápida nas vendas e muito expectativa, muito a longe nas vendas e na empresa. Olha, sobre essa questão dos empregos temporários, tem um dado muito interessante e importante. O próprio Sindlojas disse que 80% dessas pessoas que são contratadas de forma temporária, depois são efetivadas. Isso é uma notícia muito boa. Gente, nós vamos falar agora de 2 assuntos muito importantes. Eu estou recebendo aqui especialista em mercado de capitais, escritor, que vai lançar hoje um livro, daqui a pouco eu falo que livro é esse, o Dov Gilvanci. Dov, tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Bom dia. Tá certo. Olha, ele vai lançar hoje às 19 horas na livraria Leitura do Goiânia Shopping um livro Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira. Tema super importante e atual. Mas só que o Dov tem dados muito curiosos sobre essa questão polêmica que o Brasil está vivendo,
que é exatamente as apostas eletrônicas, online, as chamadas bets, porque isso é um problema e não é pequeno. Né, Dove? A coisa está complicada, não está? Complicado e muito desafiador para reverter o que já se instalou. Por quê? O que está acontecendo? Porque as apostas online estão simplesmente dragando o orçamento familiar da base da pirâmide, que são aquelas famílias ali que têm renda mensal em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000. Então essas famílias, o pai, o filho, etc., têm usado essa renda para fazer os jogos, né, para fazer as apostas. E são apostas que raramente se ganha alguma coisa. Ou seja, estão tirando dinheiro do arroz e do feijão. Exatamente, exatamente. Agora tem muita gente que fala assim, mas são apostas pequenas. Você tem números para a gente mostrar o tamanho desse rombo? A aposta começa pequena, mas como é um software, que ele é um algoritmo que é desenvolvido para fazer você perder, no início o jogador até ganha alguma coisa, ele se entusiasma, ele aumenta a aposta, depois ele perde tudo, aí ele dobra a aposta porque ele quer recuperar o que ele perdeu e isso vira realmente um círculo vicioso. Isso já está movimentando mais de 100 bilhões de reais por ano, quase 1% do nosso PIB, enquanto, para dar uma referência, os Estados Unidos, que tem isso há mais de 40 anos, lá agora que representa 0,40% do PIB. Então você vê que em praticamente 5, 6 anos, 2018 para cá, isso simplesmente explodiu no Brasil. Quer dizer, nós estamos falando numa movimentação de apostas em torno de 8 a 9 bilhões de reais por mês. Agosto, para dar o número mais preciso, o Banco Central divulgou que foram 21 bilhões de reais, 21. Dos quais 3 bi de reais vieram do Bolsa Família. Então, você vê quem é que está, de fato, apostando. Né? Isso que o Banco Central identificou pelo Pix. E aquelas apostas que são pagas com cartão de crédito, que não tem como, o Banco Central não tem essa informação. Mas quando você fala, o Bolsa Família não paga nem R$300. Quer dizer, é um valor emergencial para comida, não é isso? Para de sobrevivência. Sim. E parte desse dinheiro está indo para o jogo? Está indo para o jogo, está indo para as bets. E tem um dado ainda mais preocupante que nos últimos 12 meses até junho, essas bets tinham coletado aproximadamente 24 bilhões de reais e tinham pago 200 milhões de reais de prêmios. Quer dizer, menos de 1% do que é arrecadado é revertido para pagar a premiação do jogador. Então, isso dá para perceber que essas empresas têm uma margem de lucro muito grande. E aí, por isso, do grande investimento em publicidade, em propaganda, marketing, e aí, com isso, gera esse ciclo todo. Você falou exatamente que ela é um algoritmo programado para não pagar, para tirar o dinheiro do povo, não é isso? Sim. Eu queria saber o seguinte, mas essas pessoas gastam só o que têm ou elas se endividam? Como vira o ciclo vicioso, a pessoa primeiro ela gasta o que tem, depois ela usa o cartão de crédito, o cartão de crédito chega a fatura, você não paga ou paga só aquele valor mínimo, e aí ela vai rodando isso, daqui a pouco ela pega dinheiro emprestado com outras pessoas e fica uma situação que é realmente um absurdo. A gente já viu vários casos aqui no Brasil de até suicídio, porque é uma ciranda que a pessoa não consegue sair. Qual é a saída? O que o governo pode fazer? Primeiro, tributação. Pode aumentar a tributação e eu acho que essa é uma forma de, pelo menos, assegurar que, de fato, alguma coisa reverta para a sociedade, que a tributação dessas empresas hoje não chega a 20% do faturamento, então a tributação baixa. Quando você olha, por exemplo, a indústria de tabaco, o cigarro, etc., tem uma tributação altíssima, a bebida alcoólica tem a tributação altíssima. Então, uma forma do governo, pelo menos, tentar reverter parte disso para a sociedade na arrecadação de impostos é aumentar a carga tributária. A segunda é realmente inibir a propaganda. Você lembra que maço de cigarro, carteira de cigarro, tem lá uma foto de alguém em estado terminal, né? Então, uma forma é vedar a propaganda, de alguma forma, o marketing que hoje é extremamente agressivo. Você vê as bets patrocinando times de futebol. Tudo. E foram na veia ali, onde tem a maior parte dos apostadores, né? Pois é, então são pessoas tentando ganhar dinheiro, às vezes imaginando ficar ricas, que não ficam, mas eu quero saber agora dos princípios judaicos para a prosperidade financeira, que é esse o seu primeiro livro, que vai ser lançado hoje na livraria Leitura,
a partir das 7 horas da noite, lá no Goiânia Shopping. Sim. Fala desse livro. O livro, na verdade, é colocar no papel a minha experiência como gestor global de investimentos há 32 anos, né? O que eu fiz para multiplicar o capital do meu cliente nos últimos 32 anos por 177 vezes em dólar. Então, isso me ajudou a entregar um retorno para o meu investidor de 15,3% em dólar ao ano. E é comum as pessoas olharem e falarem, cara, mas eu não tenho dinheiro para investir assim, né? E esse é um dos grandes problemas de educação financeira no Brasil, porque a pessoa pode começar a investir hoje com R$50, com R$100. Qual é a diferença? É o longo prazo. Ninguém vai ficar multimilionário da noite para o dia. Ninguém vai investir 100 e daqui um ano vai ter 2 milhões, né? Então, hoje nós temos muitas opções no Brasil, seja no mercado de capitais, comprando ações de empresas como Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, seja o próprio Tesouro Direto, que é renda fixa, né? Não são um negócio perigoso? Gente, até é comum aqui no Brasil ouvir que a Bolsa é um cassino. Não é verdade. Eu tenho Petrobras, por exemplo, há 33 anos, eu tenho um Vale há 27 anos, eu tenho Itaú há 25, Banco do Brasil há 25 anos. Qual é o problema? A maior parte das pessoas investem, às vezes a ação cresceu, ela se valorizou, a pessoa vai lá e vende. Eu costumo falar que as minhas ações são as minhas vaquinhas leiteiras para me pagar dividendo. Então, você imagina que em 33 anos com Petrobras, eu peguei alguns escândalos do Petrobras. Mensalão, Petrolão, né? Então a ação derreteu, mas no longo prazo, a ação me deu um retorno equivalente a 215 vezes. Mas exatamente isso. Quando você adquire ações e o valor da ação cai, sim, ou seja, aquilo que ele investiu está aí pela metade. Sim. E aí? A estratégia é comprar sempre, todo mês. Então, por isso que você não pode alocar uma parcela significativa do seu patrimônio. Então, antes de falar de investimento, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é reserva financeira. Uma reserva financeira, que a gente chama reserva de emergência, equivalente a 6 vezes a sua remuneração mensal, a sua renda mensal. Isso foi construído, aí agora sim você pode pensar em investimento para longo prazo, e aí um pedaço daquela sua renda disponível para investimento, se você ganha X, você vai destinar 10% para comprar ações, por exemplo. E aí você vai comprando todos os meses. Então você compra na alta, você compra na baixa, você compra no longo prazo, o seu custo médio é muito menor. O seu livro, ele trata de tudo isso? O meu livro ele é destinado para aquele cidadão que nunca viu investimento na vida e também para aquele cidadão que é gestor de um fundo de investimento. Porque eu trago isso numa linguagem muito simples, muito leiga, eu trago os princípios que os nossos rabinos ensinaram há mais de 1.800 anos no Talmud. Como é que você faz gestão de investimentos? Como é que você faz construção de capital no longo prazo? Que é basicamente 1/3 em terras, isso é tradução literal, 1/3 em negócios e 1/3 em liquidez à vista, dinheiro que você está olhando. Com isso, o 1/3 em terra, hoje nós temos os fundos imobiliários. 1/3 em negócios, hoje nós temos as ações em bolsa de valores. Quando você fala em terras, não seria também, por exemplo, você adquirir imóveis? Isso, exatamente. Então, toda a parte imobiliária saída boa? Depende da taxa de retorno. Aí tem alguns senões, que eu abordo isso no livro também. Então, vou lhe dar um exemplo. Imagina que você tem uma sala comercial que tem um valor de mercado de R$2 milhões e você paga R$10 mil de aluguel por mês. E aí você comprou aquele imóvel, você desembolsou os 2 milhões e comprou o imóvel. Quando nós fazemos a conta do ponto de vista financeiro, se isso estiver aplicado, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, que paga hoje alguma coisa na casa de 0,90 ao ano, você tem 0,80, 0,90 ao ano, você tem ali um rendimento de aproximadamente R$18 mil. Então você veja que é quase o dobro do que você teria naqueles 10 mil de aluguel, com uma vantagem. O imóvel, ao longo do tempo, ele chega num determinado patamar de preço que ele não vai mais dobrar de valor. Enquanto o seu dinheiro que está aplicado, ele é uma progressão geométrica, é 10% esse ano, é 12% no ano que vem, é 8% no terceiro ano, e assim por diante, com a vantagem de que você tem aquela liquidez imediata. Se você quiser resgatar aquele recurso, ele está disponível para você. Então, quando você começa a olhar com
com essa visão mais financeira da vida, você vê que muito do que você compra não vale a pena olhando o longo prazo. Quem quiser adquirir o livro, onde que ele está disponível? Na própria livraria Leitura tem lá à disposição, e também na Amazon, no aplicativo de livros da Apple também a pessoa pode comprar. Tá certo, então, Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira. O pessoal pode ir lá hoje, né? Pode, são meus convidados, estejam lá comigo, será um prazer recebê-los lá para compartilhar esse momento. E o que é importante para mim é que, ao mesmo tempo que eu abençoo uma multidão de pessoas ensinando o que eu tenho feito ao longo de 32 anos, o recurso da venda do livro é destinado para uma instituição judaica em São Paulo, chamada Teniad, que é uma instituição que cuida dos velhinhos, dos idosos judeus que tem em São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 85 mil judeus, então esse recurso, quando você compra o livro, você está ajudando essa instituição e também a outra instituição que eu apoio no Brasil, que é Amigos do Bem, que é uma instituição que cuida de famílias no Nordeste, que faz um trabalho maravilhoso. Gente, nós conversamos aqui com muito prazer com Dov Gilvanci, especialista em mercado de capitais e agora escritor, lançando o livro Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira, lançamento que vai acontecer, repito, 19 horas, 7 da noite hoje, lá no Goiânia Shopping, na Livraria Leitura. Dov, obrigado pelas dicas. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para novas conversas a respeito. Com certeza a gente vai falar mais vezes. Um abraço para você. Obrigado. E vamos continuando aqui com outras informações. Olha, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene extraordinária para homenagear pastores evangélicos e líderes religiosos. A iniciativa partiu da deputada estadual Vivian Naves, do PT, do PP, e você acompanha com a Patrícia Lee. A Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alimento e Deus o caminho, a verdade, a vida. E os pastores são aqueles que levam a palavra, o apoio e a orientação espiritual aos fiéis para que cheguem ao Pai. Conhecer a palavra, isso é primordial na vida de qualquer pessoa. Todos nós deveríamos procurar conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida, não é? Ela nos traz vida, nos traz um conforto espiritual. Uma manhã de homenagens a homens e a mulheres que se dedicam a pregar a palavra, cuidar da igreja, exercendo liderança e acolhimento. A Assembleia Legislativa promoveu sessão solene extraordinária para entrega do certificado do mérito legislativo a pastores e a líderes religiosos, que se destacam principalmente na condução de obras sociais em Goiás. Eu, desde criança, eu acredito que eu já fui chamada, porque eu sempre me envolvi em obras sociais. Eu tinha 10 anos de idade e eu já participava na igreja ajudando as pessoas. E aquilo para mim foi um chamado. A sessão foi proposta pela deputada Vivian Naves, do PP. Tão importante essa sessão solene, podendo homenagear pastores e pastoras do nosso estado de Goiás, que contribuem realmente com a vida espiritual das pessoas, levando conforto, levando a palavra de Deus, que é o mais importante. O que nos fortalece é você conhecer a palavra que transforma, a palavra que liberta o homem, a palavra que nos traz esperança, que fortalece o homem. Em meio a tantas adversidades, então é isso que nos sustenta. E eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela leva a pessoa a ter uma vida mais plausível, sabe? Aquela turbulência, ela se desfaz quando chega, então, na vida da pessoa a palavra de Deus. Gente, toda terça-feira a gente tem a presença dela aqui, sempre com alegria, né? Sempre trazendo dicas super legais, importantes. E hoje nós estamos recebendo mais uma vez a Camila Caiado, que é nutricionista da Assembleia Legislativa. Tudo bem com você? Tudo bem, senhor Devar, bom dia a todos. Mais uma terça-feira aqui trazendo informação para vocês. Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. Eu tô falando dor de cabeça, gente, porque ela vai trazer pra gente hoje dicas de alimentos que são gatilhos para enxaqueca.
Isso mesmo. Os alimentos que são ricos em tiramina, nitratos e glutamato monossódico são gatilhos que despertam dores de cabeça e enxaqueca. E eu duvido que você adivinha mais uma coisa, Jordevan. O que, por exemplo? Desidratação. Sério? Gente, a água está em tudo, né? A água está em tudo. Se você tomar pouca água... Pouca água, a gente diminui o fluxo sanguíneo lá na cabeça e aí a gente também tem dor de cabeça. E outra coisa são os jejuns prolongados. Então a gente tem aí esses componentes que são os principais fatores ali de comportamento alimentar que resultam em dores de cabeça e enxaqueca. Você falou nos nomes complicados aí no começo. É, Vamos exatamente. traduzir isso daí. Vamos lá. A tiramina é um composto que, assim como a falta de água, né, que eu falei, ela pode aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo na cabeça. E aí, os compostos que têm a tiramina, eles fazem com que a pessoa tenha ou não gatilhos ali para dor de cabeça. E onde é que ela está? Em bebidas fermentadas, principalmente aí no vinho tinto e na cerveja, no chocolate. Ela também está presente nos queijos fermentados, ali no Roquefort, no Gouda. Então, nesses queijos que são bem gostosos aí, principalmente acompanhando o bom vinho tinto. Então está explicado, por exemplo, quando você toma muito vinho, cerveja, né? Exatamente, aquela dorzinha de cabeça no dia seguinte. E aí quando faz aqueles queijos e vinhos, para quem tem enxaqueca no outro dia, é batata. A água, por exemplo, durante você está tomando um vinho, está comendo um queijo, isso tenta diminuir, alivia um pouquinho ou nem sempre? Na verdade, para quem tem a predisposição, não adianta tanto, porque você está fazendo o consumo ali dos compostos que são ricos em tiramina. Então a água vai ajudar porque não vai te deixar te desidratar. Mas, por outro lado, você está ingerindo os compostos que têm esses, que ajudam ali a despertar a enxaqueca. Você falou no queijo, mas, por exemplo, o queijo que a gente consome muito, aquele queijo Minas, aquele queijo fresquinho, esse também tem problema ou não? Esse tem menos problema do que esses queijos que são mais fermentados, né? Um pouco menos. Mas depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que são bastante sensíveis. E aí, para essas pessoas, é muito legal fazer um diário alimentar e escrever o que é que elas estão comendo dia após dia, em todas as refeições. E aí, aos poucos, elas conseguem observar se teve algum alimento aquele dia que foi diferente e que pode ter sido gatilho aí da enxaqueca, porque geralmente algum alimento pode ter sido motivo da enxaqueca. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não como determinado tipo de alimento porque me dá dor de cabeça. Você fala, não chupo melancia porque melancia dá dor de cabeça. Às vezes isso é psicológico ou tem sentido? Olha, Jordevan, geralmente as pessoas ligam uma coisa a um determinado alimento e muitas vezes pode ser outro alimento. Por isso que o diário alimentar é tão importante. Como é que é esse diário? É a gente começar a anotar tudo que a gente come. Desde uma balinha a qualquer bebida também, a gente anota o horário que a gente fez o consumo daquele alimento e escreve na frente o que foi que a gente comeu. E aí a gente percebe que muitas vezes a gente come ou deixa de comer coisas que a gente nem percebe no nosso dia a dia. Então a gente começa a entender a nossa alimentação, começa a perceber o que a gente está deixando de comer. Às vezes a gente pensa, eu como muita fruta. Mas quando você faz um diário alimentar, você percebe que durante uma semana você comeu 2, 3 frutas, né? Sendo que você tinha que comer 2 porções por dia. Às vezes fazendo o diário alimentar, você percebe que você, às vezes, comeu mais chocolate do que você estava imaginando. E aí pode ter sido esse o gatilho da sua dor de cabeça. Ou que você acha que você toma 2, 3 cafezinhos por dia e você está tomando 6. O café acelera? O café, ele pode ser um bom para dor de cabeça ou ele pode ser um veneno para dor de cabeça. Depende da dose. Então, já percebeu que aqueles medicamentos para enxaqueca geralmente vêm acompanhado de cafeína? Sim. Então, tudo depende da dose da cafeína. Quem toma café demais, quando fica sem, geralmente sofre de
dor de cabeça, por causa da abstinência da cafeína. Mas em doses pequenas, junto com analgésicos, ele pode inclusive favorecer e aumentar o fluxo sanguíneo, diminuindo aí a dor de cabeça. Refrigerante. Refrigerante, algumas pessoas mencionam, né, a dor de cabeça causadas aí pelo refrigerante, principalmente os refrigerantes à base de cola. Pode sim ter a ver. E alimentos ricos em glutamato monossódico, que são alimentos ultraprocessados, temperos prontos, também costumam ser gatilho para dores de cabeça. Quando a pessoa começa a sentir dor de cabeça, que é proveniente de algum alimento que foi consumido, qual que é a saída? Olha, sempre primeiro observar a hidratação. Então, começou a dor de cabeça, a gente fala para a pessoa sempre procurar se hidratar bastante, tentar remover da alimentação cotidiana aqueles alimentos que são gatilhos. Muitas vezes a pessoa gosta muito e sente dificuldade em tirar aquele alimento, mas sofrer de dor de cabeça é muito ruim, de enxaqueca principalmente. Sempre procurar um médico neurologista para acompanhar, entender se não tem um outro motivo para essa dor de cabeça, se você precisa tomar algum medicamento de uso contínuo, que às vezes também é importante para evitar que essa dor de cabeça ou essa enxaqueca seja presente na sua vida e atrapalhe o seu bem-estar, né? Isso pode acontecer. Existem alguns componentes que podem ajudar, por exemplo, o gengibre tem alguns estudos que são bastante elucidativos na questão de melhora, algumas vitaminas como a B2 também a gente pode ajudar, alimentos ricos em magnésio e os anti-inflamatórios, como o ômega 3, ajudam muito. Frutas também. Então, ter uma boa alimentação, alimentos também ricos em espinafre, amêndoas, que são ricos em magnésio, ajudam também na contração neuromuscular e podem aliviar as dores de cabeça. Mas é muito importante que, se estiver incomodando muito, procurar um neuro. Camila, eu queria conversar com você, porque tem gente que tem aquelas manias de falar assim: ah, eu sou viciado em Coca-Cola, eu não consigo ficar sem Coca-Cola. Ah, se eu não levantar e tomar um café, se eu não tomar café várias vezes por dia, eu não consigo, o dia não está a mesma coisa. E tem aquele o chocolate, né, aquelas coisas todas. Qual que é o recado que você tem para essas pessoas que dizem: eu não consigo viver sem isso e consumo sempre? O meu recado é: tenta diminuir a dose que você usa hoje. É sempre fazer uma dose controle daquilo que você usa hoje. É muito difícil. Eu sempre falo que existem dois tipos de pessoas, sabe, Jordevar? Tem pacientes que falam assim: eu prefiro ficar sem. Então, eu não consigo diminuir não. Se é para eu ficar sem refrigerante, prefiro nem tomar. Então, existe esse tipo de pessoa. Já que é para diminuir, prefiro nem tomar. Então, tem gente que prefere assim. Mas eu sempre digo que é melhor para o seu organismo ir se acostumando a ficar sem aquela substância. É menos sofrido para você e é menos sofrido para o seu psicológico também. E o seu corpo vai desacostumando com aquela substância. Então, se você consome uma barra de chocolate todos os dias hoje, começa a comer menos, começa a comer meia barra de chocolate. Na próxima semana, você começa a comer 4 quadradinhos. Na próxima semana, você começa a comer 2 quadradinhos. Assim, até você conseguir fazer um consumo consciente desse chocolate. E ter um controle, né? E ter um controle. O mais importante é tentar levar uma vida com equilíbrio. Nenhum exagero é bom. Em nada. Tá certo. Camila, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Jordevar. É sempre um prazer muito grande para mim estar aqui, toda terça-feira. Prazer é sempre nosso. Obrigada. Vamos continuando agora, tem outras informações importantes. Gente, nós vamos falar agora do Goiás Social. Foi um evento realizado em Aparecida de Goiânia e a população, mais uma vez, pôde realizar vários serviços de graça. Você vai ver os detalhes agora na reportagem da Sara Queiroz. Franciele ficou feliz por ter recebido o enxoval completo para sua bebê. Enxoval de menina, né? Tudo muito lindo e vai ajudar bastante. O Goiás Social de Aparecida de Goiânia atendeu a população local com benefícios sociais e serviços de várias secretarias. A programação contou com atendimentos de educação, saúde, emprego e lazer. Jussane ganhou vários benefícios e aproveitou o último dia do evento. Eu consegui o benefício do Mães de Goiás,
consegui receber meu cartão, já desbloqueei, já posso fazer compra hoje já. Foi maravilhoso. Ganhei fralda para minha filha. Não, foi ótimo, ótimo, ótimo. Cerca de 20 mil pessoas foram atendidas de forma gratuita em mais uma edição do Goiás Social em Aparecida de Goiânia. Um dos organizadores do evento, Wilson Júnior, falou sobre o compromisso do governo de Goiás com a população do estado. Foi um sucesso absoluto, nós esgotamos o número de senhas de RG, de oftalmologia, o hemocentro, então foi um sucesso muito grande, um público veio em peso. Tá vendo aí? Parabéns, Goiás Social, que realmente é um programa que traz sempre muito serviço, né? E é de graça, foi realizado em Aparecida de Goiânia, não é? Parabéns a todas as pessoas que participaram. Gente, mas vamos falar de cultura? A gente está recebendo aqui a artista plástica Ivana Martins. Ivana, tá tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bom. E bom dia para você, Bom dia. Você chegou com um sorriso bom hoje. Ai, sempre. Sempre? Sempre. Por quê? Porque eu sou feliz, porque eu trabalho com arte, sabe? Ah, que bom. Me fala do seu trabalho, então. Então, meu trabalho, comecei muito nova, desde os meus 12 anos. E desde então, tive uma parada, estudei com vários artistas goianos. E depois de uma doença muito séria, eu retomei a arte como um método de vida mesmo. Uma satisfação pessoal para a elevação da autoestima, trabalhar com o belo, com as cores. Tudo isso ajuda muito, ele é muito terapêutica a arte. Então eu venho trabalhando sempre com isso. E a partir de então não parei mais. Me fala dos temas que você explora no seu trabalho. Os temas que eu trabalhei uma certa época, uns anos atrás, todo tipo de arte para tentar me identificar como artista. E a partir disso, dessa doença que eu tive, que foi um câncer muito sério, foi um divisor de águas. Então me vi presa, me vi perturbada, com uma sensação de que a finitude estava muito próxima a mim. Então eu quis transpor a mulher, aquilo que eu mais sei de mim mesma é a mulher. E eu trago a essa mulher com cabelos soltos, encaracolados, ao vento, para que ela é uma forma de liberdade. Certo? É essa mulher que eu quero trazer. A gente já está, inclusive, mostrando imagens do seu trabalho. Se você quiser ir comentando. Isso. Esse trabalho aí eu faço uma reverência de mim mesma com os meus animais. Né? Eu ali toda empoderada, com esse cabelo flutuante, né? Fazendo um autorretrato dessa... Porque eu sou muito cachorreira, eu gosto muito de cachorro. Você tem muito em casa? Tenho. Quantos? Tenho 5. Sou vó de todos. Eu ganhei de você, tenho 8. Então, parabéns. Então, essa é a minha Frida na minha versão. Por exemplo, o cabelo sempre é uma marca também, né? É uma marca, né? Então, Olha. essa é uma arte digital que eu fiz. Sim. Né? E sempre é isso. A ave também traz essa leveza, essa liberdade de trazer tudo que está envolvido, a liberdade, a mulher, a espiritualidade, tudo isso é bastante legal. Por que o cabelo é tão importante no seu trabalho? Ele é importante pelo fato de ser catarse. Quando a gente tem câncer, a gente perde esse cabelo. Entende? Entendi. A gente perde esse cabelo. Não foi tanto o meu caso, mas eu diminui muito o meu cabelo. Então, é uma tal de prender cabelo, pôr peruca, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, o cabelo significou muito. Agora, a gente percebe que são cores muito vivas. Sim, são cores bem vibrantes, é a minha personalidade mesmo. Eu sou bem forte, sou ariana de natureza, então eu gosto dessa temática bem forte. Você pode perceber que sempre tem azul e laranja, né? Que são cores antagônicas, são cores complementares. E quando eu já vejo, eu já estou pintando com essas cores. Então, essa é minha cachorrinha Yaya. E estou segurando ela, é a minha matriarca de todos os meus cachorrinhos. E você trabalha também com o cerrado, o tema cerrado, ou não? Sim, na minha escola, ou esse ano, vamos trazer o cerrado. Sim. Nós, na escola, a gente nunca trabalhou com temas específicos. Mas esse ano, literalmente, nós vamos trabalhar com o cerrado, porque hoje, na arte, tudo está se falando sobre os nossos ancestrais, sobre a nossa biodiversidade. Então, o que a gente vive hoje é o cerrado.
na nossa região. Então eu trouxe esse comentário, esse assunto em voga para a gente trabalhar junto com os alunos do Cerrado. E quando você conversa com as pessoas que estão vendo o seu trabalho, acompanhando, o que você percebe que elas sentem? Olha, eu percebo que elas ficam alegres, elas ficam encantadas de ver um colorido tão grande, de trazer uma história. Jordevai, eu sou uma artista que gosto de contar histórias. Eu não sou uma artista simplesmente que ver cores, eu tenho que contar uma história. Então eu conto para você, por exemplo, essa tela Conta que nós essa história para mim. Essa história aí é antes e depois da beleza da mulher, sim, como ela estava e agora não. Essa daí já é uma imagem sobre uma mãe natureza. E essa aí, ela é o meu divisor de águas. Por quê? Porque é naquela lá que eu faço um pássaro envolvendo células de câncer e eu me reestruturando, me estabelecendo através dessa doença. Ela é diferente. Quer dizer, você traz para a sua arte a sua experiência de vida. A minha experiência de vida. Tudo sou eu nas telas. Não tem nada que não seja da minha pessoa, do meu sentimento. Tá certo. Eu vi ali, por exemplo, e essa daí? Essa daí é uma homenagem que eu vi a uma artista. Ela fez um filme chamado Os Grandes Olhos, que é a Margaret Kenny, que ela foi enganada pelo seu marido e ela depois vem a mostrar novamente a sua força como artista mesmo. É um filme que eu adoro e aconselho todos a assistirem, que é esse filme dessa moça. Agora aqui nós já temos a natureza. Temos a natureza em formas de caracóis. Essa tela aí eu fiz para minha filha, nesse sentido de liberdade, de envolvimento com as cores. Que legal. Agora você é professora também. Sou professora também. Me conta. Então, eu comecei fazendo arte numa escola e depois o professor falou assim, não, você pode ir embora para sua casa, que você está muito boa, que você já resolveu o seu problema. E as colegas que estavam comigo falaram assim, Ivana, dá aula para a gente. Eu comecei com 2, hoje nós estamos com mais de 120 alunos. Peguei um espaço da minha casa que estava ocioso, quebrei, deformei, arrumei e coloquei lá a minha escola. Trabalho com crianças a partir de 5 anos e a idade, o céu é o limite, não tem idade para isso. Eu conheço uma das suas alunas, a jornalista competente, minha amiga pessoal, Raquel Araújo, que eu tenho orgulho de ser amigo dela, né? Porque ela é uma pessoa tão boa que a gente tem que ter orgulho de ser amigo dela. Claro. Mande um abraço para ela, viu? Será dado. Ela é uma boa aluna? Excelente aluna, um primor. Não precisa ficar de castigo. Não precisa ficar de castigo. Raquel jamais vai ficar, porque ela é super determinada na vida, uma pessoa maravilhosa. Mas eu queria te agradecer por estar conversando com a gente aqui, mostrando essas obras tão boas. Essa daí, fiquei curioso, que ela tem ali o biscoitinho. Então, essa já é uma obra de sentimento afetivo, é uma obra do mineiro, essa daí, de estar lá. Você é mineira? Não, sou filha de mineiro. E aí, trazendo esse pão de queijo, essa broinha, esse bolo, esse café. O queijo. Isso, bolo. Isso tudo é gostoso de estar presente na família da mesa do goiano, do mineiro. Tudo isso é muito bom. Hora dessa deu até vontade. Não é? É verdade. Ivana Martins, artista plástica, eu tive o prazer de conversar com você aqui agora. Essa alegria, né, que você traz sempre no rosto aí. Fiquei muito feliz. Volte mais vezes. Claro, só chamar. Estarei com você. Um abraço para você. Outro. Vamos continuando aqui. A gente falou de coisas bonitas, vamos falar agora de coisa ruim, né? Poluição visual sobre as eleições. Você já reparou que Goiânia está cheio daqueles banners de propaganda eleitoral, ali nas ilhas, naquelas rotatórias, tudo nos canteiros, nas praças, está um negócio horroroso, né? Só que o Tribunal Regional Eleitoral está de olho nesse excesso. Veja mais detalhes na nossa reportagem. Em época de campanha eleitoral, praças, rotatórias e canteiros de avenidas viram espaço para a colocação de propagandas eleitorais. Cada um fazer uma propaganda para ganhar, né? Mas eu acho que muitas coisas não adianta não, porque o povo já sabe mais ou menos aonde votar, entendeu? É inviável essas propagandas, tinha que ter um pouco de senso, né? Esse pessoal, né? Já basta ficar na rua aí toda hora, aí você fica sem visibilidade, né? São excessivas, porém, se eles não fizerem isso, não ganha.
De acordo com o desembargador do TRE, existem regras que devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos para a colocação de propagandas. Todo excesso é proibido pela Justiça Eleitoral. O excesso do poder econômico, o excesso do poder político, em sede da propaganda eleitoral. Nós temos que observar se elas não estão sendo fixadas nos logradouros públicos, que são as praças, nos postes de iluminação, tudo aquilo que depender de uma autorização do poder público, todo aquele espaço não será admitida propaganda eleitoral. Um dos pontos principais que devem ser levados em consideração na hora de expor a propaganda eleitoral é o horário. Isso porque é permitido colocar banners em praças e também canteiros centrais de ruas e avenidas, mas deve ser colocado a partir das 6 horas da manhã e retirado até as 10 da noite. Há também proibições que devem ser levadas em consideração. Não pode também nos ônibus ser fixados propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral tem que obedecer um limite máximo de fotografia ou a escrita de 4 metros quadrados para não ter ou a condição de outdoor ou nem um aglomeramento de imagens que possa ter o efeito de outdoor. Nós temos a via direta perante as zonas eleitorais, nos cartórios eleitorais, que pode haver a reclamação, e temos também o aplicativo denominado Pardal, onde você tem inclusive condições de fotografar e encaminhar para a Justiça Eleitoral tudo que você depara com a situação que repute irregular. Olha, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Representante Comercial. Detalhes com a Maristela Ramos. Por iniciativa do deputado Virmondes Cruvinel, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou uma sessão solene para a entrega da medalha e do certificado do mérito legislativo em homenagem ao Dia do Representante Comercial, celebrada em 1º de outubro. O parlamentar reforçou a importância desses profissionais para a economia do Estado. Nós aqui coordenamos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e temos ajudado e incentivado muitas pessoas, empreendedores, os representantes comerciais, que ajudam o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Trazem ideias, sugestões e principalmente ações concretas em todos os municípios goianos, ajudando essa atividade. Em nome do CORE, que é o Conselho Regional, o CONFERE, que é o nosso representante nacional dos representantes comerciais, hoje nós fizemos esse evento e a Assembleia convida sempre para que eles sejam parceiros de boas pautas pelo Estado. Murilo Moraes Mendonça, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Goiás, recebeu a medalha do mérito legislativo e destacou a gratidão pelo reconhecimento. É uma grande honra para a representação comercial de um estado tão pujante como o estado de Goiás, que nos levou a chegar até aqui. Cerca de 100 profissionais da área foram homenageadas com o mérito legislativo no plenário Iris Rezende. Eles ressaltaram que o representante comercial é essencial para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Nós, como intermediadores, entre o cliente e a indústria, nós fazemos um papel importante na sociedade, E nós movimentamos hoje boa parte do PIB brasileiro. Uma atividade e um setor econômico crucial para o Brasil e muito especial para o desenvolvimento da economia goiana. A representação comercial passa 20% do PIB nacional, quase 1 milhão de profissionais autônomos e empresas de representação comercial. Então, é um reconhecimento da sociedade goiana através da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, que nos deixa muito felizes nesse momento. Olha, vamos continuando agora. Nesse final de semana, a Escola do Futuro de Goiás realizou o primeiro campeonato de futebol de drones. É isso mesmo, já viu o futebol de drones? Você vai ver agora. Quem mostra pra gente é o repórter Jean Diego Luiz, com imagens do Solimar Fernandes. Futebol de drones. Já ouviu falar? Essa turma da Escola do Futuro do governo de Goiás é pioneira no Brasil em competir na modalidade. O primeiro campeonato aconteceu na Escola do Futuro de Goiás, Luiz Rassi. A ideia de criar o Drone Soccer foi uma iniciativa para a gente inserir tanto entretenimento como também perspectiva tecnológica para os alunos e professores. O objetivo é um só, fazer gols, e as regras são simples. Os competidores têm um tempo de 2 minutos para passarem o drone no arco da equipe adversária, que fica dentro da arena. Ganha quem fizer mais gols. A ideia do jogo é dois integrantes de cada equipe, um atacando e um defendendo, e eles fazerem gol nesse arco que se tem. A ideia então é quem faz o gol pode fazer quantos gols puder em 2 minutos de jogo. A arena e a montagem dos drones foram feitas por professores e alunos, como o Renan, que competiu
e conseguiu marcar gol. Um tipo de esporte bem diferente, né? Algo muito inovador, muito focado em tecnologia, que é algo que eu gosto muito e que vem crescendo muito ultimamente. E eu acredito que isso ainda pode crescer muito mais aqui no Brasil. A Escola do Futuro é um espaço dedicado a cursos de tecnologia para pessoas a partir dos 16 anos de idade. A gente tem uma série de cursos, a gente tem cursos de programação, a gente tem cursos de mídias digitais, negócios, uma série de coisas e tem bons projetos. Um dos projetos é o Drone Soccer, né? É o futebol de drone em que a gente está montando a primeira equipe de futebol de drone do Brasil aqui. Olha que interessante. Por hoje é só, amanhã a gente volta com mais um Agora Goiás, aqui ao vivo na sua TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Obrigado pela sua companhia, até a próxima.